Números 24:8. Aqui nós estamos no meio da parábola, né, da ilustração, que eu chamo de ilustração, ao invés de parábola, por motivos que eu citei no episódio anterior. Então, o começo da ilustração está no episódio anterior e agora estamos por volta da metade dela. Então vamos lá. 8. O grande pastor que faz ele sair desse sitiado tem imponência para ele como de um touro selvagem. E ele vai consumir as etnias, os que causam aperto a ele, e vai quebrar os ossos deles, e com as flechas dele ele vai atravessar. Agora, esse aperto é sempre uma palavra interessante. Aqui, ó. Ao invés de colocar que causam aperto, colocam inimigos nas tradicionais. Mas são pessoas que causam aperto, né? Então, por exemplo, se você causa um aperto ao próximo, você é um inimigo, mas essa palavra ela é muito mais usada nesse sentido, porque é uma pessoa que está causando aperto ao outro. Então, inimigo eu sinto que não deixa com a mesma clareza. Então, literalmente, é alguém que causa aperto. 9. Ele agachou, ele deitou como um leão e como uma leoa. Quem vai erguer ele? Os que favorecem você são favorecidos, e os que desfavorecem a você são desfavorecidos. E sempre que eu gosto de citar isso bastante, né, a tradução de Israel é persistiu com um grande pastor. Ele não é abençoado porque ele é Israel, ele é abençoado porque ele persistiu com o grande pastor. Então, a partir do momento que Israel ou persistiu com o grande pastor, não persistiu mais com o grande pastor, não fez mais aquilo pelo qual o antepassado deles era conhecido. Então, eles mesmo colocaram um desfavorecimento sobre eles, no qual antes eles eram favorecidos. E mais adiante nós vamos ver que as atitudes que este povo tomou fez se o Salvador meio que virar a cara para eles, porque nós vamos ver que várias coisas acontecem com este povo do persistiu com o grande pastor, Israel, que eles vão ladeira abaixo, eles são conquistados, são deportados e tudo mais. Então, eles eventualmente foram desfavorecidos. Então, não é você ser Israel ou você ser judeu ou não. É você persistir com o grande pastor ou não persistir com o grande pastor. Assim, do meu ponto de vista, certos aspectos de favorecimento, de bênção, passam de geração em geração, mas não o aspecto da proximidade ao Salvador. Isso é particular de cada indivíduo diante da busca dele ao Deus Salvador. E aquilo que o Cristo, Jesus Salvação, disse: se você tiver o mundo inteiro e perder o seu próprio ser, perder sua própria vida, né? E a vida de épocas, a vida eterna, né? Então, independente do rico ou do pobre, a pessoa que ela busca o Salvador, salvação, ela tem uma satisfação no coração que a pessoa que tem todo o mundo não tem. Eu posso falar isso porque eu tive uma experiência parecida. Foi o que me trouxe de volta a confiança no Salvador. Porque eu lembrei que quando eu tinha 18 anos, eu não tinha nada, eu morava num carro, eu eu tinha paz no meu coração, né, eu tinha completude no meu coração, porque eu buscava Ele com todo o meu ser. Então a minha vida era meu caderninho e meu trabalho. Eu trabalhava de garçom. E aí muito tempo depois, né, acho que 2016, 2015, eu comecei a ver que eu estava completamente vazio, sendo que eu tinha muito mais do que quando eu morava dentro de um carro. Então, não é o que você tem ou o que você tem nesse mundo, é o quanto você busca colocar Salvador, salvação no seu coração. 10. E o nariz do despojador esquentou contra um engole-povo, e ele bateu as palmas da mão dele. E o despojador disse ao engole-povo: para perfurar os meus inimigos eu chamei você, e veja, você favoreceu e favoreceu, essas 3 vezes. Tá. Agora aqui, nas traduções tradicionais, esse perfurar vai estar como amaldiçoar. Só que, vamos lembrar que ele chamou
Os de persistiu com o grande pastor, os de Israel, de ossudo, de densos. Então, aqui, de fato, também faz sentido ser a palavra perfurar, porque ele precisava perfurar algo que era denso demais. A palavra amaldiçoar, ela é muito afunilada, são 3 ou 4, é uma quantidade absurda de palavra que eles simplesmente traduzem para amaldiçoar, e perfurar é uma delas. E também isso tem conexão com o fato de que Cristo foi perfurado na cruz, porque ele tomou o erro sobre ele, então perfuração foi possível. Então tem todo um encaixe diante dessa palavra perfurar, de o que ocorre na cruz de madeira, e em vários outros contextos também, daquele do que eu falo. Quando você permanece bastante tempo na presença de salvação, quando você erra um erro grave, você começa a sentir, parece que sua pele está sendo perfurada. É um incômodo que você sente no seu pelo, parece que seu próprio pelo está te perfurando. Ninguém nunca me falou sobre isso. Eu percebi isso quando eu comecei a buscar com todo o meu coração e permanecer buscando. Então o perfurar ele tem um encaixe muito fiel e assim, transcendental diante do que é isso, ao invés de amaldiçoar. Despojador é Balaque e engole povo é Balaão. 11. E agora, escape ao seu lugar. Eu disse que ia dar peso e dar peso a você. E veja, salvação impediu você do peso. 12. E o engole povo disse ao despojador: acaso eu também não falei aos seus informantes que você enviou a mim, dizendo... Agora aqui, ó. Vou até confirmar. Aqui, ó. Mensageiros. Mensageiros. Vamos ver se é. Aqui, ó. Essa palavra mensageiros é o que eu falo. Aqui, ó. Essa palavra mensageiros, informantes, né? Na verdade, seria pelo hebraico, seria talvez obreiros ou missionários ou algo assim. Mas eu tento puxar do significado que o grego passa, porque tem a ligação com o evangelho, que significa boa informação. Então, ao invés de manter a raiz do hebraico, eu mantenho a raiz do grego, que tem a ver com a palavra evangelho. Então, essa é uma das poucas palavras que eu puxo o significado do grego para colocar no Antigo Testamento, que é em hebraico. Essa palavra aqui é a exata mesma palavra que eles usam para anjos. Só que aqui eles colocam mensageiros. Por quê? Porque não encaixaria, né, na narrativa de que anjos são simplesmente informantes, pessoas que são inspiradas pela salvação, pelo Salvador, para enviar, para atuar na terra diante dele, que, ao meu ver, anjos são homens de forma inspirada do salvação fazendo aquelas coisas. Então aqui eles tiveram que mudar a palavra e colocar mensageiros, né? Porque o engole povo, o despojador não enviaria anjos diante da nossa narrativa de o que é um anjo, ele enviaria mensageiros. E nós vemos outras traduções também fazendo isso lá no Novo Testamento, quando está escrito, se não me engano, o Espírito enviou uma carta para o anjo da igreja de Éfeso, ou alguma coisa assim. Algumas traduções já traduzem como mensageiros, porque não faria sentido enviar uma carta para um anjo. Então ali eles já começaram a falar assim, mas aqui também não está fazendo sentido. Então aqui a gente vai voltar para mensageiros ou informantes, né? Eu uso informantes porque o bom evangelho é uma boa informação e não apenas uma mensagem. É algo a ser levado a sério, é algo formal, no sentido da importância. Por isso que eu chamo de informação. E eles, os que informam a boa informação, são informantes, que também tem esses outros encaixes. Porque informante também tem uma ligação com a palavra no português, pelo menos, no sentido de denunciar, ele foi um informante. Então, eu achei que encaixou muito bem, como informante, ao invés de mensageiro. Mas essa é aquela palavra que eu falo, que eles traduzem, aqui a narrativa não vai encaixar, então a gente coloca mensageiro. Aqui a narrativa encaixa, então a gente coloca anjo.
13. Se o despojador puser a mim o cheio da casa dele de prata e ouro, eu não conseguiria cruzar a demanda de salvação, para fazer o bem ou ruindade do meu coração. O que salvação falar, eu vou falar? Aqui ele está perguntando sobre o que ele disse. Então, vou ler novamente esses 2 versículos. E o engole povo disse ao despojador: Acaso também eu não falei aos seus informantes, que você enviou a mim, dizendo: Se o despojador puser a mim o cheio da casa dele, de prata e ouro, eu não conseguiria cruzar a demanda de salvação, para fazer o bem ou ruindade do meu coração. O que salvação falar, eu vou falar. 14. E agora, veja, eu vou caminhando ao meu povo. Venha, eu vou dar conselho a você do que este povo vai fazer ao seu povo na consequência dos dias. Aqui em vários lugares, nas traduções tradicionais, se eu não me engano, vai estar no fim dos dias. Nos últimos dias. Os dias que virão. Aqui, essa outra aqui até que tá bem. Últimos dias. Dias futuros, tá. Mas é de fato consequência, porque não é só os últimos dias. Essas coisas acontecem ao decorrer, né. É o que eu falo, a Bíblia ela é cíclica. Quando alguém fala, né: "Poxa, mas o que está em Apocalipse já aconteceu na época de Jesus". Sim, em uma forma mais sutil, para demonstrar o que viria a acontecer no futuro. Então, várias formas já acontecem todos esses exemplos, porque é um processo cíclico. Então, o debate, aconteceu tudo, o Apocalipse aconteceu no ano 70. Existem pessoas que falam que aquilo foi o Apocalipse. Existem pessoas que falam, não, ainda vai acontecer. Mas aí eles ligam fatos que aconteceram já com as coisas que ele falou. Mas não é porque aconteceu ali que não vai acontecer de novo de uma forma mais intensa. Então, não faz sentido. Eles falarem que porque já aconteceu não vai acontecer novamente. Mas beleza. 15. E ele levou a ilustração dele e disse: A declaração do engole-povo, filho de queima, e a declaração do fortão de olho destapado. Lembrar que essa palavra fortão, ela é usada nas tradicionais como homem. É. É, As traduções tradicionais afunilam 3 palavras para a palavra homem: Ish, Adão e. Qual que é essa aqui? Geber. Tá. Ish, Adão e Geber, as traduções tradicionais afunilam como as 3 na palavra homem. Mas Adão é o que eu falo que é solo. Ish é homem, sim, porque é de fato o sexo masculino da humanidade. E fortão é um homem forte, então eu chamo de fortão. Eu acho, inclusive, que esse Geber é da onde nós temos a palavra Gabriel, que seria o fortão de Deus, fortão do Salvador. Mas eu não tenho certeza agora. Mas é 16. A declaração do que ouve as palavras do grande pastor e do que tem o conhecimento do Supremo, que enxerga a imagem do devastador, caindo e de olhos abertos. Lembrando que eu traduzo a palavra Deus de 2 formas diferentes. Uma é como grande pastor, que é quando está em El, e outra é Elohim, que eu chamo de Salvador, que a minha vontade era chamar de grande pastor Salvador, mas perdeu muita fluidez toda vez no fazer isso. Eu senti que eu devia simplesmente chamar de Salvador. Então, quando eu me refiro a Deus como Salvador, tecnicamente seria grande pastor Salvador, mas eu acabo simplesmente chamando de o Salvador. E aí aqui, ó, tem o conhecimento do Supremo. Aqui, ó, aqui nas traduções tradicionais vocês vão ter sabe o conhecimento do Altíssimo, possui o conhecimento do Altíssimo, sabe a ciência do Altíssimo, ouve as palavras de Deus, tá? Não. Esse do conhecimento é interessante, porque de fato é a mesma palavra para o verbo conhecer.
Então, tem o conhecimento do Supremo. E essa palavra conhecer, ela também é usada no sentido de intimidade. Então, quando nós vemos lá no começo do bom livro, quando um homem conhece a mulher dele e tem intimidade com a mulher dele, usa-se esse verbo. Então é muito interessante que justamente esse verbo é usado para essas coisas. Então, é como se você passasse a conhecer ele de uma forma íntima. E ao meu ver, essa imagem do devastador é simplesmente uma cruz. É muito mais profundo do que isso, mas ao meu ver, naquela hora, quando ele olhou o povo, ele viu o povo em formato de cruz. Porque o que dá-se a entender pelo posicionamento dos acampamentos, muito mais provavelmente era no formato de uma cruz. E mais adiante eu vou demonstrar, porque pela quantidade de pessoas que foram colocadas em cada direção, parece que era um formato de cruz. 17. Eu vejo ele e não agora. Eu observo ele e não próximo. Uma faísca de segura calcanhar vai pisar, e uma vara de persistir com grande pastor vai se erguer. E ela vai atravessar os lados do antepassado, e vai minar todos os descendentes do tumulto.